Vu usa o inventário escolhendo roupas para Zero enquanto a mulher cumprimenta o protagonista, chamando de filho de Deus, dizendo que assim que ele vier até ela, Lu sorri de forma sinistra, balançando a cabeça. Ela pensa que seu exército único tomará conta do jogo Outro Mundo. Uma explosão ocorre atrás da mulher. Um homem pode ser visto no relâmpago mágico vermelho. O homem loiro de armadura olha para Lucius, dizendo que está no lugar certo. Ele coloca a mão no ouvido e diz que a criatura problemática está aqui e agora ele vai lidar com isso. O livro com o castelo brilha com luz e o título diz que Outro Mundo é um romance de estilo de personagem muito forte que se tornou um sucesso. Um homem com cavanhaque estende as mãos para ela. Ele é o autor de Androged. Lucy aponta o dedo para o universo porque a silva dos personagens era tão grande escala que qualquer ataque no chão era proibido. O homem golpeia, dividindo o chão. A terra se forma perto do pilar porque, mesmo após tal destruição, a natureza está gradualmente se recuperando. A terra flutua no ar e o jogo Outro Mundo não é exceção. Vu e Zero estão de pé em um pilar. O protagonista percebe as pedras aparecendo. Ele olha ao redor, pensando que a área danificada está sendo restaurada e a velocidade com que isso é implementado no jogo é incrível. Vu fica em um asteroide perto do planeta, pensando que o território é enorme e ele nunca teria pensado que algo assim poderia ser criado. Ele fecha o olho de forma relaxada, pensando que há muitos monstros aqui, embora não seja para ele dizer isso, porque ele mesmo se tornou um. O protagonista coloca a mão cerrada em um punho na frente dele, pensando que essa força só o atrapalha, porque ele não consegue nem completar sua tarefa diária, que é uma maldição. Ele aperta o punho mais forte, pensando que Lúcia cometeu um erro e, portanto, o problema será resolvido. A mulher coloca a língua para fora, acenando com a mão, dizendo que o poder pode desaparecer se este corpo morrer e o protagonista se pergunta se sua maldição desaparecerá com a morte do lançador. Ele volta seu olhar para o moreno, perguntando se ele está pronto, ao que ele responde positivamente. O garoto fica olhando para Z com olhos azuis e pensando que não conseguiria lidar sozinho, mas pode ter sucesso com o assassino. Ratos voadores sobrevoam o castelo no céu noturno e o protagonista pensa que ele também é um personagem forte do romance. Hoje até um assassino se apaixonou e parece que algo aconteceu no meio do terceiro volume. Zero enrola um fio ao redor do pescoço do homem e Vu pensa que o assassino tentou matar o chefe imortal e o homem diz que conseguiu chegar aqui, mas é inútil. Um homem de cabelos brancos olha ao redor, surpreso, dizendo que este corpo é imortal e então grita surpreso. Zero puxa o fio ao redor do pescoço do homem, enquanto o homem se pergunta como ele faz isso e se pergunta que ele está usando uma habilidade de 3 estrelas que apenas uma pessoa pode usar. Um fio branco envolve o crânio e o homem pensa que a força que causa dor dentro do coração do crânio, cada célula é comparável à morte mental que destrói a consciência e a alma. Zero, usando um fio, mata um homem usando a habilidade de morte permanente e o protagonista pensa que essa é a habilidade de Lúcia, que é chamada de morte permanente. Há 2 estrelas no ombro do moreno e Vu pensa que sua força está no nível de 2 estrelas. O protagonista abaixa a cabeça, pensando que o segundo nível já é bom e o garoto precisa ganhar outra estrela para usar sua habilidade. Um leve sorriso aparece em seu rosto e ele pensa que não há nada com que se preocupar, porque encontrou muitas informações sobre como subir de nível rapidamente no escritório do pai. Há um fogo queimando ao redor do contorno e Vu pensa que, por exemplo, ele pode usar a raiva. Zero está segurando uma garota de óculos nos braços e o protagonista pensa que no final da história Laura estava mortalmente ferida, por isso Zero estava muito zangado, mas não era tão perceptível porque aconteceu depois que ele acordou. Vu olha para trás, exalando vapor. Ele pensa que a raiva era a chave. Zero está com um leve sorriso, enquanto o protagonista pensa que o garoto parece feliz e como ele pode estragar seu humor, então é preciso pensar com cuidado. Vu se volta para o moreno, perguntando se é realmente apenas uma piada para o garoto matar pessoas e se ele não acha que precisa ser um pouco mais frio a respeito disso. Zero fica preocupado e abraça as mãos quando Vu diz que o garoto está muito alegre agora. O protagonista abaixa a cabeça, dizendo que ele precisa ficar mais zangado e pensar em como se tornar mais forte. O moreno franze as sobrancelhas e Vu grita para ele que isso não é suficiente.
O suor começa a escorrer pelo rosto de Zero enquanto o protagonista grita com ele para tentar mais e ficar tão zangado que seu coração se quebre de raiva. Vu faz chifres na cabeça, dizendo que ele precisa liberar sua raiva interior. Lágrimas aparecem nos olhos de Zero e Vu se pergunta se ele estava tão assustado com algumas palavras. O rosto do protagonista escurece enquanto ele pensa no que fez de errado e como tudo chegou a isso. Vu estende a mão com o cachecol nela, dizendo que parece que Zero sente calor pela primeira vez, se perguntando se foi o cachecol que ele deu para ganhar sua afeição. Ele olha para o moreno com olhos azuis, se perguntando se estava com pressa de despertar calor nele, se por causa disso seus instintos foram embotados. Zero fica chocado enquanto Vu diz que se ele não pode matar, ele vai tirar o cachecol, perguntando se ele entende que é um item pago. O suor começou a escorrer pelo rosto do moreno e o protagonista pensa que parece estar se movendo na direção certa. Vu, com um rosto impassível, pergunta se o garoto agora entende o quão sério tudo é, porque ele está até pronto para tirar o cachecol que ele mesmo deu. Zero é cercado por magia vermelha. E o protagonista pensa que parece que ele está chantageando-o com o cachecol. Os olhos do moreno brilham vermelhos, uma terceira estrela aparece de forma tênue em seu ombro. Ela se ilumina com uma luz brilhante e Vu pensa que conseguiu, e uma nova estrela apareceu. A neve cai do céu, caindo no poste, e o protagonista pergunta se o garoto está pronto agora, ao que ele grunhe, perguntando se isso é verdade, recebendo outro grunhido em resposta. Um menu de seleção de localização aparece com o local do Canyon da Viver, e Vu diz que então eles estão prontos. O protagonista toca a janela do sistema, dizendo que então eles estão indo para Lúcia. Os garotos gradualmente desaparecem em pixels rosas. Um canyon feito de gráficos de computador é construído na frente dos garotos. Os garotos aparecem no chão, e Vu diz que este é um canyon de Viver, mas elas não estão aqui e Lúcia deve estar aqui em algum lugar. O protagonista se vira ao ouvir um farfalhar repentino. Ele estende a mão, apontando para o lado e dizendo que parece que o Senhor Demônio está ali. O homem loiro segura Lúcia pela garganta, que grita que a violência é inaceitável, e Vu pergunta por que ela o espancou então. O homem loiro de armadura se vira com interesse. Zero corre colocando os fios na frente dele. Ele acerta o homem de armadura, parando ao lado dele. O moreno dá um soco nas costas do homem enquanto ele pergunta o que ele está fazendo e quem ele é. O homem solta Lúcia e se defende dos golpes, xingando. Ele bloqueia os golpes do garoto, perguntando o que ele está fazendo porque isso é claramente uma tentativa de matar outro jogador. Vu levanta a mão, gritando para Zero parar porque o homem não é seu alvo. Ele olha para o homem de armadura, se perguntando o que aconteceu, porque o homem está completamente bem. Os raios do sol iluminam o rosto do homem enquanto ele pergunta por que eles estão impedindo de fazer seu trabalho, dizendo que recebeu uma mensagem de que há uma entidade problemática aqui, portanto, ele está eliminando-a. Assim, ele gira entre Vu e o homem, e o garoto pensa sobre o fato de que ele chamou Lúcia de entidade problemática, o que soa reconfortante, e o homem pergunta se o garoto está jogando sem som ou por que ele não responde a ele. Ao que o protagonista pergunta o que ele acabou de dizer e o homem pergunta o que ele está tentando alcançar. Vu fica com a mão estendida enquanto o homem pergunta se o que está acontecendo não é uma tentativa de matar o jogador, ao que o garoto pergunta de que assassinato ele está falando. Ele abre os olhos surpreso, se perguntando se realmente pensou que o garoto ia atacá-lo. Vu estende a mão, fingindo atacar, e diz a Zero que ele tem pouca resistência e, portanto, precisa atacar rapidamente para que ninguém descubra seu ponto fraco. O homem de armadura se vira para Lúcio enquanto o protagonista pensa que parece que eles fizeram um grande alvoroço, e a mulher diz que o garoto é um idiota e quer algo completamente diferente. Ela se apoia nos braços, dizendo que o que Vu realmente quer é conquistar o mundo e ganhar o status de Senhor Demônio. O protagonista olha com uma expressão indiferente, pensando que cada palavra que ela diz é um disparate, perguntando se ela bateu com a cabeça. Lu sorri, franze as sobrancelhas e diz que isso não é tudo e o garoto se chama de Deus. A garota se senta no chão na frente de Vu, exclamando se ele é realmente um Deus 100%. Ele responde que sim, ele é realmente um Deus e precisa completar a tarefa e, em seus pensamentos, se pergunta como ela distorceu toda essa situação.
O protagonista fica olhando ameaçadoramente para Lúcia e pensando que ela não deveria estar dizendo isso porque ele só precisa matá-la. O homem tem suor escorrendo pelo rosto e pergunta o que ela quer dizer com Deus, quando Vu grita que ele realmente errou e queria atacar a mulher louca. O protagonista levanta a mão e o homem pergunta se isso é verdade, mas então Vu exclama que ele está do lado dele e que deve se livrar dela da maneira mais específica. O homem se vira bruscamente para o garoto, perguntando se ele realmente pensou que o deixaria escapar com tudo isso. Ele se aproxima rapidamente de Vu. Ele olha para baixo para o garoto, dizendo que ele apareceu do nada, que o homem nem teve tempo de se apresentar. Blocos de pedra aparecem atrás do homem e ele pergunta se o garoto sabe que é uma versão original do jogo e que é necessário uma chave para usá-la. O sol brilha no homem loiro e ele diz que é o usuário que fez isso e seu nome é Jason Puter, CEO de Dust One, perguntando se o garoto já ouviu falar de Dust One. Vu assume uma postura de luta, perguntando sobre Dust One, se perguntando se poderia ser o nome de uma empresa de segurança famosa. Ele olha para o homem com olhos azuis, pensando que definitivamente ouviu o nome Jason Puter. O contorno de um homem brilha no espaço e o protagonista pensa que parece que ele era um dos melhores jogadores, um jogador de alto escalão. A garota mostra os polegares para cima e Vu pensa que ele ganhou muito dinheiro em missões de grande risco, se perguntando o que essa mesma empresa Just One significa. O protagonista abre a boca em choque, perguntando se este é o CEO e ele conseguiu arranjar uma disputa com uma pessoa de alto escalão. As pupilas do homem se contraem de raiva, dizendo que quando o garoto ouviu seu nome, a expressão em seu rosto não mudou nada. Vu fica olhando para o homem com um rosto sem emoção devido à habilidade Máscara de Ferro que permite manter uma expressão impassível em qualquer situação, pensando que ele está realmente tão assustado que os pelos de seu corpo se arrepiam. O homem levanta a mão para o garoto, dizendo que para vermes como ele, a surra é a melhor lição. Magia azul se forma ao redor da mão do homem e o protagonista pensa que ele foi longe demais porque ousou atacar um jogador de alto escalão, chamando-se de não-entidade. O punho do homem toca o rosto de Vu enquanto ele pensa que todo dia é um teste de sobrevivência e ele não consegue acreditar. A mão do protagonista se fecha em um punho e ele pensa que não pode usar o poder que Lúcia lhe deu porque será perseguido se matar o jogador. O moreno fica com uma expressão surpresa e Vu pensa que Zero é leal às ordens e não agirá até que ele lhe dê um sinal. Lúcia mostra os polegares para cima, piscando, e o protagonista pensa que ela precisa ser morta. O homem dá um soco no rosto de Vu enquanto ele se pergunta se a última coisa que lhe resta é um copo meio comido de ramen. O protagonista desvia do golpe do homem. Vu se arqueia para baixo enquanto o homem tenta acertá-lo e se pergunta o que está acontecendo. Pedras voam sobre o protagonista e o homem se pergunta se o garoto foi capaz de desviar de seu golpe também de um ângulo muito estranho. Vu está cercado por magia azul e se pergunta se parece que está voando e seu corpo realmente desapareceu, deixando apenas sua alma. O homem fica com uma expressão de raiva no rosto e pergunta se ele realmente conseguiu, se foi capaz de desviar uma vez, e o protagonista se pergunta se ele até pensou que tinha morrido. O homem acena com o punho e grita para Vu receber uma combinação de ataques mortais e o garoto pensa que ele foi capaz de desviar disso também. Fios brilham ao redor do protagonista. E ele reflete que parece entender o segredo do movimento dele. O moreno move as mãos às quais os fios estão presos, e o protagonista percebe que, na verdade, Zero tem fios enrolados ao redor do corpo. Há fios ao redor da cabeça, dos braços e das pernas de Vu. E ele percebe que essa técnica é usada para resgatar reféns e é chamada de marionetes de fios. O homem morde o lábio com raiva, perguntando se esse verme foi capaz de desviar novamente, e o protagonista pensa que a situação é ainda mais complicada por causa de um Jason zangado. Vu desvia de vários golpes do homem, dizendo que talvez ele e o homem pudessem conversar, e o homem grita para ele calar a boca. O garoto franze as sobrancelhas e se aproxima de Jason, perguntando se o que está acontecendo não é o assassinato de um jogador, se ele está realmente pronto para arruinar sua carreira tão facilmente. O loiro agarra Vu pela capa, dizendo que não é para ele se preocupar, porque, em tal situação, isso não o incomoda. O homem sorri e cerra o punho, dizendo que eles podem chamar isso de luta 1 a 1, porque ele foi o primeiro a atacar e acertá-lo e, portanto, não pode haver reclamações.
Vu aponta o dedo para Jason, perguntando se ele poderia matá-lo legalmente, ao que o homem balança o punho para o garoto, dizendo que é realmente assim, um idiota, porque essas são as regras da luta. O loiro dá um soco no rosto de Vu, dizendo que se isso é verdade, então ele é muito sortudo. Zero fica surpreso atrás da rocha enquanto o protagonista pensa que esqueceu das regras dos duelos porque estava fixado na tarefa diária. Lúcia está deitada no chão e sorri, dizendo que parece que o subordinado estúpido está ajudando. Jason dá um soco no rosto de Vu enquanto ele pensa que este é o momento certo para agir. O protagonista soca o homem. O loiro olha para baixo surpreso. A energia rosa emana do local do impacto. Vu estende a mão, dizendo a Jason para segurar firme, porque agora ele estará no espaço. O loiro é perfurado por energia rosa, sua armadura amassa com o impacto, pedras voam em diferentes direções, um flash de energia rosa é visto no planeta Terra. O homem cerra os dentes, o pilar de energia rosa se desintegra e Jason grita, pedras e pedaços de pano caem do céu, um flash aparece no planeta Terra, o planeta se move pelo espaço, o sol brilha em um céu nublado. Vu olha para cima, confuso, para o homem que diz que não tem palavras e está surpreso com esse poder destrutivo. O punho do protagonista repousa contra a armadura de Jason, que diz que tal golpe não causará o menor dano a ele. Um feixe de energia dispara do homem, a energia se dissipa e Jason grita que isso é impossível. O protagonista mantém o punho no peito do homem e reflete que nunca pensou que o poder recebido de Lucius se tornaria inútil tão rapidamente. Ele desvia os olhos, pensando que quem precisa dela então só arruinou sua vida. Lucy está deitada no chão e Zero se esconde enquanto Vu pensa xingando o Senhor Demônio, se perguntando o que o garoto está fazendo ali. Jason segura o protagonista pela capa, perguntando se ele está em apuros e fica surpreso que seus ataques não estejam funcionando. O homem levanta o punho, dizendo que Vu está se esforçando tanto para não mudar sua expressão. O garoto aponta para o próprio rosto, perguntando se essa é a expressão facial, dizendo que essa é uma característica da habilidade Máscara de Ferro da loja, que permite manter um rosto impassível em qualquer situação, se perguntando se esse mal-entendido realmente aconteceu por causa de seu rosto. Jason levanta o punho para golpear, dizendo que não se importa e que vai simplesmente esmagá-lo. Vu estreita os olhos um pouco e franze as sobrancelhas, dizendo que arrancar a pele do seu rosto é um pouco cruel, se perguntando qual é a punição por perder essa luta. O protagonista levanta a cabeça surpreso, olhando para a janela do sistema, que diz que o vencedor recebe o ouro do inimigo e um item aleatório, e o perdedor apaga seu personagem. Um homem acerta um golpe no garoto, enquanto ele pensa que está em perigo de ter seu personagem removido. Pedras voam em diferentes direções, os dois aventureiros lutam com espadas e Vu pensa que se ambos os jogadores concordarem, então eles podem lutar entre si. Um garoto está deitado sob outro homem, gritando que perdeu e que ele deveria poupá-lo, enquanto o protagonista pensa que, nesse caso, matar o jogador é considerado legal e, às vezes, as apostas aumentam até o ponto de apagar o personagem do jogador. O garoto tem magia azul na frente dele e ele diz que poderia ser um empate, perguntando se eles realmente não poderiam concordar. Vu aponta para o punho do homem, dizendo que não tem tempo para subir de nível um novo personagem e terá que vencer primeiro. Ele estende a mão com o dedo indicador, a mão do homem é segurada por um fio branco, e Vu pensa que geralmente ninguém pode interferir em uma luta 1 a 1. O moreno puxa os fios para si mesmo e o protagonista reflete que Zero, tendo vindo de outra dimensão, se tornou uma exceção. Vu joga a mão de Jason para longe dele, se perguntando o que Zero está fazendo para bloquear. Ele cerra a mão em um punho, pensando que está golpeando nesse momento. Ele soca o homem no peito, se perguntando se vai se segurar um pouco dessa vez, já que o loiro não será capaz de ignorar o dano novamente. Jason fica surpreso e baba escorre de sua boca. O homem é jogado para trás por um feixe de energia brilhante e grita para Vu esperar. O sol é visível entre as montanhas, a energia passa pelo meio do cânion, e um homem grita alto. Um feixe de energia atravessa a superfície da Terra, passa pelo meio do planeta com uma luz brilhante. Um feixe de energia que atravessa o planeta retorna, a trilha no chão se fecha e o homem fica de pé. Jason assume uma postura defensiva, perguntando o que foi aquilo.
Ele franze a testa ansiosamente, dizendo que parece ter voado por toda a Terra e que seu poder de ataque é simplesmente insano. Vu fica em postura de luta e o homem pergunta se talvez ele seja a verdadeira ameaça aqui. Os raios do sol iluminam o rosto do protagonista enquanto ele diz que ainda não causou nenhum dano. Jason se sacode, olhando para o garoto surpreso, perguntando se ele realmente não conhece sua habilidade, já que até um banner publicitário apareceu na página principal do jogo. A poeira se assenta entre os dois homens e Vu diz que não se importa com pessoas de alto escalão, e o homem pergunta se ele realmente não se importa com escalões com sua força. Um largo sorriso aparece no rosto de Jason, e ele diz que o entendeu. Aparentemente, o protagonista decidiu que isso seria suficiente para qualquer situação, e é por isso que ele se tornou tão frívolo. O rosto de Vu se ilumina e ele diz que não é esse o ponto. O homem aponta para o garoto, dizendo que vê claramente seus pensamentos até mesmo de lá, porque pessoas com complexo de inferioridade são fáceis de notar. Vu geme e baixa as mãos quando o homem diz que elas se animam com o menor brilho de esperança, se preocupam muito e cometem erros. Lágrimas aparecem em seu rosto e ele pergunta o que o homem está tentando dizer, pedindo para parar de acertar onde dói, se perguntando se Jason está tão certo que nem é justo. O homem se aproxima do garoto, dizendo que então seja, ele vai explicar para ele porque isso não afetará o resultado. Ele acena com 2 dedos, dizendo visão. O número 0 aparece acima da cabeça de Jason e ele pergunta se o garoto conhece esse modo, dizendo que ele exibe o dano em números. Vu olha para o homem surpreso, dizendo que sim, ele sabe que isso é um item pago caro. Jason se inclina mais perto do rosto do protagonista, dizendo para ele tentar acertá-lo novamente e ele terá que quebrar sua vontade de fazer isso. Um punho atinge o queixo do homem enquanto ele diz que é porque ele é um jogador de alto escalão. Energia rosa explode da cabeça de Jason, uma coluna de energia se lança para cima, essa energia explode para cima como uma fonte. Vu levanta a mão. Ele olha para o homem questionando, perguntando se ele só causou um ponto de dano. Jason cerra os dentes. E um sorriso, dizendo que isso é verdade e qualquer ataque contra ele causa apenas um ponto de dano. A chave de prata brilha com esplendor, e o homem diz que essa é uma das habilidades limitadas do jogo Another World. Jin sorri ominosamente para o garoto, dizendo que tudo se resume à sua habilidade, que tem apenas um nome. O homem estende o punho para Wu, dizendo que tem 120 mil pontos de vida. Bazon ataca e o garoto desvia enquanto o homem pergunta o que acabará primeiro, seus pontos de vida ou a vida do protagonista. Wu estende a mão para o homem, tocando com o dedo e causando um ponto de dano. O garoto desvia, tocando o homem, enquanto ele pergunta se o protagonista está tão assustado que não consegue nem responder. Lucy assiste à batalha, perguntando se todo dano é igual a 1, chamando a habilidade de patética. A garota cerra a mão em punho e diz que isso é apenas uma maneira de ser espancado até a morte e nada mais. Lucy e Zero levantam as mãos, e o Senhor Demônio grita para o exército demônio avançar. Lucy pergunta que eles estão muito próximos e não podem ser mantidos juntos. O garoto desvia dos ataques do homem, pensando que pensa da mesma maneira e, depois de verificar, tudo ficou claro. Ele toca a armadura com o dedo indicador e se pergunta como Jason leva um ponto de dano mesmo após um toque normal. Ele desvia dos ataques tocando o homem com o dedo e pensa que está recebendo dano porque ele balança muito forte. Os olhos do garoto brilham, e ele pensa que, em outras palavras, até mesmo um golpe de gato causará dano. Ele cruza os braços diante de Jason e diz que no segundo volume de Vacas o chefe estava usando uma armadura dourada e restaurava automaticamente um ponto de vida a cada 0,001 segundos. O homem olha para o garoto surpreso e pergunta se ele realmente falou sobre a armadura dourada. Wu fecha os olhos e cruza os braços, dizendo que já sabe como resistir a tal força. Ele olha para o outro lado com seus olhos azuis, dirigindo-se a Zero, dizendo para entrar no modo de ataque. O moreno suspira alto e desamarra os fios. Fios brancos brilham ao sol, se quebram em pequenos pedaços no ar, partículas brancas voam do céu em direção a Jason, e Wu diz que está usando a habilidade Chuva Mortal de Inverno em uma noite de verão.
Partículas brancas passam apressadas pelo garoto, e ele pensa que espalhar mana com a ajuda de fios dispersos é uma habilidade poderosa ao nível de 2 estrelas assassinas. Jason olha surpreso para os fragmentos voando em sua direção, enquanto o protagonista pensa que primeiro precisa vencer essa luta. Partículas brancas chovem sobre o homem, causando-lhe unidades de dano. Jason tenta se proteger dos fragmentos com as mãos, dizendo que algo realmente o irrita. Ele olha para os pés no chão, dizendo que essa habilidade tem um efeito de repulsão. Os fragmentos se estilhaçam no chão, e o homem diz que será difícil fechar a distância. Wu desvia habilmente dos fragmentos, dizendo que Jason está se surpreendendo cedo porque ele causa mais de 1000 ataques por minuto. Fragmentos brancos se refletem nos olhos azuis, e ele diz que isso significa que essa luta durará cerca de 10 minutos, perguntando se o homem já descobriu o que responder. Jason se inclina, a excitação evidente em seu rosto, e pergunta se ele só tem 10 minutos, dizendo que queria saber mais sobre a armadura dourada. Wu estende a mão no ar e diz que esse item foi usado pelo chefe no segundo volume de outra obra do mesmo autor, Andrew Jin. Raios mágicos correm em direção à silhueta armada, e o protagonista diz que, graças à recuperação super rápida, os pontos de vida não diminuíram significativamente, mesmo sob ataques poderosos. Fragmentos brancos voam em direção ao Homem do Céu, e Wu diz que esse efeito é um pouco parecido com a habilidade dele, a chuva de inverno em uma noite de verão. Jason se cobre com as mãos dos fragmentos, dizendo que agora entende. O garoto vira a cabeça para o homem, perguntando por que ele se interessou por isso, se ele é realmente um fã do autor. Jason se protege dos fragmentos, sorrindo amplamente, dizendo que isso não é verdade e que ele simplesmente conhece uma pessoa que é capaz de criar um item lendário. Os fragmentos caem perto do homem, e ele diz que por isso não pode perder. Wu fica surpreso e olha para ele. Jason afasta os fragmentos e grita que tem algo a dizer ao protagonista. Um sorriso largo aparece em seu rosto, e ele diz que já está usando aquela mesma armadura dourada. A luz brilhante das janelas ilumina a rua, e o garoto pergunta o que o homem quer dizer. Wu cerra os dentes enquanto está deitado nos óculos de realidade virtual e pergunta se o conceito de Cous foi usado no jogo e em outro mundo. O suor escorre pelo seu rosto, e ele pergunta se seu pai fez isso. Um livro azul com um cadeado e o nome Another World flutua no espaço, e o protagonista pensa que essa é a fonte original do jogo e o último trabalho de seu pai, que ele não leu. O homem acena com a mão, e Wu pensa que parecia que esse livro foi precisamente a causa de sua morte. O garoto cerra os dentes, perguntando se seu pai estava reutilizando um conceito de outro livro. Os fragmentos atingem o homem, e ele pergunta por que Wu não reage. Jason se endireita, os destroços caem do céu, e ele diz que a armadura dourada de que o garoto estava falando é o que ele está vestindo agora. O homem levanta as 2 mãos com dedos em direção à cabeça, perguntando se ele quer ver primeiro para verificar usando a visão dupla. Ele mostra a unidade do conjunto, perguntando se foi convincente, pois sua saúde está se restaurando. Jason aponta para sua armadura e diz que é a habilidade especial da armadura dourada que dá 1 ponto de vida a cada 0,1 segundos. Ele acena com as mãos, perguntando se seus ataques incessantes terão algum efeito porque, quando combinados com a habilidade apenas 1, ele se torna invulnerável. Jason, com um sorriso no rosto, pergunta como ele está, se ainda quer lutar. Wu recebe uma notificação sobre uma nova carta, ele olha para a notificação da nova carta de Sakai, surpreso, clica na notificação em que a garota escreve perguntando onde ele está, porque eles precisam conversar. Ele vira seus olhos azuis para o outro lado. Zero balança o braço persistentemente enquanto Wu pensa que esse ataque parece ter sido uma perda de tempo. O moreno se assusta e fica surpreso quando o garoto diz que ele pode parar. Zero olha questionando o protagonista, e ele diz que o resultado da luta já está decidido. Jason franze a testa e sorri, perguntando se o garoto não atacará mais. Wu se vira para ele, dizendo que esse ataque foi verdadeiramente inútil e ineficaz. Um leve sorriso aparece no rosto de Lúcia. Ela franze a testa e diz com um sorriso que finalmente esse idiota entendeu. Wu franze as sobrancelhas e diz que está confiante de que a luta pode ser finalizada com um golpe.
Fragmentos mágicos brancos voam do céu enquanto Jason grita perguntando se o ainda não entendeu. Os fragmentos atingem a armadura do homem, e ele diz que sua habilidade-chave, apenas uma, reduz todo o dano para 1, e o item lendário, Armadura Dourada, restaura 1 ponto de vida a cada 0,1 segundos. Jason, rangendo os dentes e sorrindo, diz que essa combinação o torna teoricamente invulnerável, perguntando por que o garoto não quer admitir isso. Wu fica olhando para a notificação do sistema sobre a carta enquanto o homem pergunta se isso é a negação usual da realidade comum a todos os perdedores. Jason fica no ringue de fragmentos e grita perguntando por que ele não está respondendo. Wu olha para a janela do sistema, na qual está escrito que Sakai está escrevendo para ele perguntando onde ele está porque eles precisam conversar, ao que o garoto diz que entende. O protagonista olha para a mensagem surpreso e diz que esse ataque é uma perda de tempo. Ele se vira, estendendo a mão em direção ao moreno, dizendo a Zero para parar. Wu olha de lado para o garoto enquanto os fragmentos caem e diz que essa batalha já acabou. Zero balança a cabeça excitado. Fragmentos brilham perto do rosto do protagonista, e ele diz que isso é o suficiente que o moreno fez tudo o que podia. As pupilas de Zero se contraem e o suor escorre pelo seu rosto. Fragmentos brancos voam quebrando nas rochas. Os poucos fragmentos restantes caem do céu. Wu está em frente ao homem e há pedras entre eles. Lucy observa atentamente o protagonista. O sol ilumina seu rosto e ela suspira. Jason faz uma cara surpresa e pergunta se Wu não o atacará mais. O pó sob os pés do garoto se dissipa. E ele diz que isso é realmente assim e percebe que ataques a tal velocidade não serão eficazes. O rosto de Jason se torna mais sombrio e franzindo a testa, ele pergunta se é realmente isso. Então, o cara pensa rapidamente, mas se lembra de que a remoção do personagem estava em jogo e ele não vai mostrar misericórdia. Wu fica surpreso enquanto o sol brilha nas montanhas, perguntando o que. Zero corre rapidamente até Lúcia, que olha para o cara surpresa. O moreno aponta o dedo para o preocupado, ao que a garota diz para ele não se agitar. Lúcia vira seu olhar para Zero e pergunta se eles têm algo com que se preocupar, já que o espírito dele não está quebrado. Wu está com as mãos cerradas em punhos e a garota diz que ele ficou ainda mais calmo, então eles devem confiar nele pelo menos uma vez. As sobrancelhas no rosto do protagonista se franzem e ele diz que parece que seus pensamentos não concordam, porque ele chegou à conclusão de que venceu. As pupilas de Jason se contraem e ele olha para o cara com raiva quando diz que, ao contrário do homem, ele está pronto para ser indulgente. O rosto de Wu escurece e seus olhos azuis olham para o loiro e ele pergunta se eles podem se contentar com um empate, pensando que essa não é a pior opção. Jason rende os dentes com raiva, dizendo que para o inferno com esse resultado. Ele balança para o cara usando magia e grita para ele calar a boca e morrer. Wu fica olhando para a janela de notificação do sistema e pensa que hesitou porque tinha medo de causar problemas, mas parece que é hora de acabar com isso. Ele coloca o dedo na janela que diz 999 ou mais mensagens não lidas. Jason levanta a outra mão sorrindo enquanto pergunta se o cara abriria seu painel de e-mail nessa situação, dizendo que não acha que ele tenha tempo suficiente para escrever um testamento. Wu olha para a janela do sistema com olhos azuis, dizendo que ele está apenas tentando desbloquear o spam. Pedras se quebram ao lado da cabeça do cara enquanto ele diz que há 999 cartas não lidas, pensando que ao longo de 10 anos mais de 1 milhão de cartas se acumularam. Com seu dedo, ele marca uma opção na janela do sistema onde diz que você pode marcar todas as cartas como lidas e Wu pensa em marcar todas de uma vez. Jason, com um olhar zangado no rosto, soca o cara ao lado dele e grita que agora não é hora de ler spam, perguntando sobre o que ele está falando. Lúcia cruza os braços sobre o peito e sorri, dizendo que disse que eles não tinham com o que se preocupar. Wu dá um joinha pensando que os ataques do homem são simples o suficiente para desviar, mesmo sem a ajuda de Zero. Ele envolve seu braço em volta do braço de Jason enquanto ele está surpreso e o protagonista pensa que só resta uma coisa a fazer, agarrá-lo. O homem levanta a mão com o protagonista pendurado nela e pergunta o que diabos o cara está tentando fazer. Wu, que está pendurado no braço de Jason, diz que está se agarrando e que o spam virá em breve.
O homem balança para o cara com uma expressão zangada e diz que ele está realmente falando sobre isso de novo, ao que o protagonista diz que, como venceu, pode lhe contar algumas informações que os outros não precisam saber. O rosto de Wu é iluminado pelos raios do sol e ele diz que essa máscara de ferro causou muitos mal-entendidos, mas na verdade esconde seu verdadeiro rosto. Jason olha para o cara em choque enquanto uma estática aparece em seu rosto e ele diz que começou a agir depois que sua família foi destruída e fez o personagem quando estava cheio de ódio. O homem fica animado e suor aparece em seu rosto quando Gu diz que é por isso que ele pode mostrar seu verdadeiro rosto. O protagonista tem um sorriso louco no rosto com pupilas pequenas e diz que Jason foi tão rude quando o chamou de perdedor e que ele deveria olhar para um homem com complexo de inferioridade e morrer. O homem levanta a mão para o rosto e grita, perguntando o que acabou de ver, indignado que seus olhos doem. Zero olha para trás da chocada Lúcia, que grita e pergunta o que diabos. Ela sorri e um rubor aparece em suas bochechas. Ela diz que foi inesperado e que gosta de um rosto tão feio porque é perfeito para o grande Lorde Demônio do submundo. Lúcia olha surpresa para o protagonista, perguntando se ele poderia ser um candidato. Wu se agarra ao braço do homem loiro que está segurando sua cabeça e a garota pergunta o que acontece depois de 30.000 anos, se ela deveria se casar com ele. A estática se dissipa no rosto do cara e ele pensa que já passou muito tempo. Jason abre um de seus olhos quando Wu lhe diz para mover seus olhos mais para baixo do que os dela. O homem acena excitado com a mão, gritando que aquele perdedor o assustou muito e agora ele não morrerá tão facilmente. Ele balança, reunindo magia em seu punho e grita que agora ele ataca com força total e esmagará o cara em pó. Wu sobe um pouco mais alto em seu braço enquanto o homem grita que está usando Excalibur e o cara diz que está tudo pronto agora. O protagonista olha para o golpe direcionado a ele e diz que o spam começará a chegar agora e, portanto, haverá mais de 1 milhão de notificações e o homem não ficou surpreso com elas. Jason balança sua mão, gritando porque mesmo à beira da eliminação o spam o incomoda. A magia azul ilumina o rosto de Wu enquanto ele diz que não seria incomodado por notificações. As pupilas do cara se movem em diferentes direções quando ele recebe mais de 999 novos e-mails e diz que as notificações estão configuradas para vibrar. Jason e o cara estão tremendo com as notificações recebidas e sofrem muitas unidades de dano. O homem com excitação no rosto e depois grita, perguntando o que está acontecendo. Zero observa ansiosamente o que está acontecendo com Lúcia e Wu diz que a frequência de vibração é de 40.000 vezes por segundo e seu corpo sofre dano com um simples toque. O rosto do protagonista escurece e ele franze a testa, dizendo que 1 milhão de e-mails de spam podem matar um homem instantaneamente. A boca de Jason se abre em choque e suor escorre por seu rosto enquanto Wu diz que essa técnica mortal será chamada de vibração mortal de spam de Jason. Uma explosão alta ocorre perto do homem, nuvens de fumaça voam de sua direção, que sofre mais dano de vibração. O planeta treme e treme com as notificações recebidas. O rosto de Jason se contorce em forte vibração e ele grita, pedras voam perto do rosto de Wu enquanto o homem grita. A produção de dano de Jason está além dos limites da galáxia. O impacto da vibração de 1 milhão de notificações foi um dano terrível que se espalhou pelos destroços cósmicos, causando grandes ondulações por todo o universo em um instante. Olhos estão aparecendo na rocha espacial e um ovo escuro despertou que poderia ser a causa do desastre para este jogo. Silhuetas escuras aparecendo da superfície do planeta ameaçarão a existência do sistema solar, transformando-o em pó. Lúcia coloca a mão sobre o queixo e diz que ele ainda parecia estúpido, mas era tão legal. Zero olha para o ansiosamente treme, os corações dos heróis batem mais rápido. Rachaduras começaram a aparecer por todo o corpo de Jason. O fim da luta 1 contra 1. Uma barra de saúde aparece acima dele mostrando 0 de 12.000. O cara espalha pedras em diferentes direções, os raios do sol iluminam o cânion. O protagonista se vira, partículas roxas voam ao seu redor e ele pergunta se ele realmente venceu e Wu se torna o vencedor da luta. Ele vira a cabeça em direção ao objeto brilhante à sua frente. Está uma armadura que brilha ao sol e ele grita que este é um item dropado, que é a armadura dourada, um item lendário que dá 100.000 pontos de vida. E restaura um ponto de vida a cada 0,1 segundos e adiciona 3 slots.
U pega a armadura brilhante em suas mãos, dizendo que este item ajudará a fortalecer a defesa, o que ainda é desconhecido. Os heróis se aproximam do protagonista que está colocando a armadura, gritando que ele a colocará agora. Zero e Lúcia olham para U chocados quando a garota diz que ele está indo muito bem. Lágrimas começam a escorrer dos olhos deles e eles começam a rir muito alto. U tem armadura em seu corpo da qual apenas sua cabeça, braços e pernas sobressaem, e ele diz para eles não rirem, perguntando por que essa armadura não lhe serviu. As nuvens voam sobre o cânion e o cara grita para eles pararem de rir e ajudá-lo, ao que Lucius grita que U também é o maior piadista no mundo demônio. A luz do entardecer cai nas paredes da escola, a luz se espalha pelos corredores e ilumina uma placa com texto sobre a sala do conselho estudantil de onde vem a pergunta de que agora ele está realmente ignorando mensagens. Sukai está perto da janela enquanto seus amigos estão deitados com óculos de realidade virtual e diz que já está preocupada com aqueles em dados e outras coisas, e aquele idiota ou não faz nada além de completar tarefas diárias enquanto está em casa. A garota olha para a tela de seu telefone surpresa. Sukai segura seu telefone rosa enquanto gritos saem dele dizendo que é Jason. A garota sua no rosto e diz animadamente que eles estão na escola e que ele deveria baixar a voz. O homem diz que entende e tem que lhe contar algo, que ele foi derrotado por uma entidade ominosa. As pupilas de Suki se contraem e ela olha para baixo gritando e perguntando se isso aconteceu com Jason. A loira se levanta e tira os óculos de realidade virtual, gritando que não consegue se concentrar no jogo, ao que a garota de cabelo rosa se vira para ela questionando. A loira se levanta do assento. Corey grita perguntando por que Sukai disse que ela esteve perto de U desde a infância, dizendo que então ela deveria saber onde ele mora. Ela segura seus óculos em uma mão enquanto fecha a outra mão e grita que está tão ocupada pensando nele que não consegue se concentrar e seu coração parece que vai explodir, o que é demais para suportar. O céu se reflete nas janelas da escola e a loira grita que vai se confessar para ele hoje, ao que Sukai grita para ela esperar. O cara agarra a mão animada de Amy. Ele empurra seu ombro para longe dele, Min cai ao lado dele gritando. A loira deita com os óculos de realidade virtual preocupada enquanto Sukai grita ao telefone perguntando se Jason venceu U. Com seus olhos brilhantes cercados por rosas, ele pergunta se Min está bem. Sukai olha surpresa para a loira que de repente se levanta e grita que não consegue parar de pensar nisso, ao que a outra garota se vira para ela questionando. Um rubor aparece nas bochechas de Min e ela segurando os óculos de realidade virtual grita que vai agora mesmo se confessar para U. O rosto de Suki se torna preocupado e ela pergunta se sua amiga ficou louca. A luz das janelas dos edifícios de vários andares ilumina as ruas à noite, as janelas do apartamento do protagonista brilham. Os corredores do desembarque são iluminados por lâmpadas e uma voz pode ser ouvida perguntando o que está acontecendo. Minnie, com um rubor nas bochechas e as mãos cerradas em punhos, diz ao cara para esperar um pouco porque parece que ela ouviu errado. U fica preocupado e coça a nuca com a mão, dizendo que a confissão de sentimentos dela não significa que eles vão namorar, perguntando por que ele faria isso. Ele está na frente da porta aberta do apartamento, dizendo que já que ela se confessou, talvez eles pudessem tentar, ao que o cara respondeu que agora não é hora de piadas. A porta se fechou na frente da garota e ela pergunta de que piadas ele está falando, ao que U responde que precisa completar uma missão e que eles podem se ver mais tarde. O protagonista abre a porta abruptamente, inclinando-se para Minnie e dizendo para ela não trocar para outro garoto de recados por causa disso, porque ele ficará triste se ela fizer isso. A loira fica com um rubor nas bochechas e treme quando ele diz que eles se verão amanhã na escola. Amy rende os dentes de raiva e as veias em seu pescoço incham, ela move uma das pernas, perguntando se o cara decidiu brincar com ela. A loira corre pelo corredor escuro da casa gritando que está tudo bem e que ele só precisa esperar. Ela pega o telefone, discando o número de alguém, lágrimas aparecem em seus olhos, ela cerra os dentes e pergunta como U se atreveu a rejeitá-la, dizendo que não o perdoará por isso. As janelas dos edifícios de painel estão acesas na cidade à noite e Minnie grita para Ji reunir os membros da guilda e ela não se importa, eles precisam se apressar urgentemente. U olha para trás na porta do apartamento e pergunta se ela realmente se foi. Ele levanta a mão ao peito com preocupação no rosto e pergunta se foi muito duro, imaginando se Minnie não o fará correr mais recados com frequência.
Wu coloca os óculos de realidade virtual na cabeça, dizendo que não, isso não é algo com que se preocupar agora e talvez ele concordasse se ela pelo menos trouxesse o almoço da loja. Ele volta seu olhar para o outro lado surpreso, a porta abre ligeiramente e a luz das lâmpadas aparece dela, e o protagonista se pergunta se ela realmente voltou com comida, porque se sim, talvez ele concorde com um relacionamento com ela. O cara abre a porta do apartamento animadamente, dizendo que já pensou na proposta dela várias vezes. As pupilas de seus olhos se contraem e ele olha para o homem em choque. Uma mulher com um leque e um sorriso malvado e largo está na frente dele, a quem ele chama de proprietária do apartamento, e ela pergunta quantas vezes ela já lhe disse. A lua ilumina um edifício de vários andares e a mulher grita, perguntando quantas vezes ela terá que dizer ao cara para pagar pelo apartamento, ao que ele grita que fará isso em breve. O ponto de virada estava se aproximando. O sol nasce no céu claro entre as rochas, este é o Canyon Viver, e Wu pensa que seu corpo suportou muito da última vez. Zero corre até o protagonista enquanto Lúcia, que está um pouco mais distante, diz que ele está atrasado, chamando de soldado número 1 do exército demoníaco dela. Ela cruza os braços sobre o peito, o suor escorre pelo rosto e ela diz que agora ele é seu futuro marido e tais pensamentos a deixam um pouco nervosa. Uma chama verde acende perto do corpo de Wu e ele diz que ela pode falar o quanto quiser, porque a saúde de Zero foi restaurada, então eles podem começar o trabalho. Suas sobrancelhas se franzem e ele estende a mão, dizendo ao moreno para matá-la. Zero abre os olhos e a boca amplamente em choque, gritando questionando. As sobrancelhas no rosto de Wu se franzem e ele pensa que, é claro, mesmo após a recuperação, ele está no nível de uma estrela, mas as chances de vitória são bastante altas. Jason segura uma Lúcia chorando pelo pescoço, que grita que ela é contra a violência, e o cara pensa que isso é bastante possível porque ele viu um homem batê-la. Uma mulher preocupada está pendurada em correntes em seus braços e pernas, enquanto o protagonista se pergunta que antes de o Lorde Demônio entrar no jogo, os heróis selaram todos os poderes dela. Wu levanta a mão e diz a Zero para matá-la, pensando que ela está muito fraca agora. Este é o ponto de virada. O cara aponta para a mulher com a mão estendida. E pensa que se livrará da terrível maldição e da pobreza destruindo Lúcia. Zero agarra a mão surpresa de Wu. O moreno puxa Lúcia para ele, segurando as mãos de ambos. Wu vira seu olhar para Zero, surpreso, perguntando-se o que ele estava tramando. O moreno, com um rubor nas bochechas, junta as mãos e as sacode, enquanto o protagonista pensa que talvez esse gesto signifique reconciliação ou algo assim. O rosto de Wu escurece e ele diz em um tom frio que isso é ridículo e que ele deveria ter ensinado o rapaz com mais cuidado. O protagonista balança a mão ao lado dos heróis surpresos, pensando que isso também fazia parte de seu plano. Ele reúne magia rosa no punho e pensa que, se o ataque de Zero não funcionou, então ele terá que intervir pessoalmente. Wu levanta a mão para acertar Lúcia e pensa que eles podem ver como o Senhor Demônio lida com o poder que ela lhe deu. As pedras voam em diferentes direções devido ao poder do balanço. Uma coluna de ar se forma na superfície do planeta Terra, ela se eleva cada vez mais alto e o satélite que estava perto dela se quebra em pedaços. A pedra é arremessada pela magia rosa, uma nuvem de poeira se forma atrás de Lúcia. Wu olha para sua mão na qual há um fio, dizendo que realmente é um fio. Ele vira seu olhar para o outro lado, perguntando se Zero realmente fez isso. O moreno está preocupado e sacudindo as mãos, ao que Wu grita que eles não estão no estágio em que podem fazer as pazes. O cara olha atentamente para sua mão cerrada em um punho e pergunta como um assassino pode sequer pensar em algo como reconciliação, pensando que mesmo Zero, que tem apenas uma estrela, bloqueou seu ataque. Wu dá um passo para o lado e ele é cercado por um poder mágico rosa, se perguntando se isso realmente significa que o poder que a garota lhe deu está gradualmente enfraquecendo. O rapaz preocupado olha para suas mãos na vida real e diz que isso faz sentido e que é impossível manter constantemente um poder tão avassalador. Wu dá um passo com um dos pés, pensando que então ele pode voltar ao início e completar a tarefa diária. Ele toca o chão com o pé, pensando que é hora de começar. Ele voa para cima da terra, deixando um rastro de energia rosa e gritando por que isso está acontecendo. Lúcia coloca a mão em volta do pescoço de Wu,
dizendo que gosta que ele esteja tentando entretê-la, ao que o cara pergunta onde ela colocou as mãos. Ela sorri e olha para o rapaz, tossindo o sangue, dizendo que parece que chamar alguém com sua chave cria uma conexão estranha entre eles. Wu olha para a garota surpreso, perguntando como ela sabe sobre a existência da chave. O senhor demônio acena com a mão e aponta para frente, dizendo ao rapaz para aceitar a bênção na frente dele. No chão, há uma placa feita de pedra escura na qual as regras de entrada estão escritas. A taxa de entrada é 10 moedas de ouro e eles não são responsáveis por itens perdidos, então devem trazer suas próprias armas e equipamentos, e para perguntas sobre a venda de consumíveis, contatar Ryu Aluia. Zero e Lucy estão com os braços em volta dos pescoços de Wu, dizendo que para provar a fundação do exército demoníaco, uma masmorra será construída e uma janela do sistema aparece na frente deles, na qual está escrito sobre a masmorra das ruínas do labirinto de Rank SSS, a rainha demônio Lúcia. O protagonista olha para frente com olhos azuis surpresos, perguntando se é a primeira vez que vê algo assim. Isso realmente é um sinal do renascimento do rei demônio do qual ele só ouviu falar, chamado de masmorra. Muitos monstros e demônios estão em frente ao palácio e o rapaz pensa que se essa é a verdadeira masmorra de Lúcia na frente deles, então este jogo estará condenado. A garota segura dois rapazes e olha para Wu, dizendo que tudo graças a ele por ter trazido Zero. Duas pessoas aparecem no exército, o que é uma grande conquista, e o protagonista pensa que ela está tentando novamente colocar a culpa nele. A expressão do rapaz escurece e ele pergunta se ela realmente quer incriminá-lo. Wu bate na mão da garota, afastando-a dele e grita para ela não o fazer rir, perguntando de qual exército demoníaco ela está falando, porque ele seria seu subordinado. Ele fecha a mão em um punho enquanto Lúcia diz que certamente seu futuro marido precisa de um título mais alto, ao que ele pergunta se não disse para ela calar a boca e se pergunta se seu soco teve algum efeito nela. Wu fecha seus olhos azuis, pensando que mesmo que ele queira parar a criação da masmorra, nada funcionará e ele já está no seu limite. Ele morde o lábio e pensa que realmente não será capaz de fazer nada, se perguntando se pode simplesmente desistir do jogo. Wu olha surpreso para Lúcia, que cruza os braços sobre o peito e diz que ainda tem muito dinheiro para ganhar, porque a masmorra também é um negócio. O rapaz olha para ela com uma expressão indiferente, se perguntando do que a garota está falando. Um rubor aparece nas bochechas de Lúcia e ela diz que grandes oportunidades se abrirão para eles, inúmeros aventureiros os desafiarão para tomar suas riquezas. Wu observa Zero trabalhar e pergunta se ela realmente tem riqueza, ao que ela responde que não, mas que ela tem uma masmorra e apenas coletar a taxa de entrada pode mudar vidas. Lúcia vira a cabeça na direção do protagonista e diz que eles podem vender poções para mudar seu destino, então precisam terminar a masmorra rapidamente. Um objeto aparece na mão de Wu, que ele tira de seu inventário e diz à garota para não o fazer rir, perguntando se ela realmente pensou que ele cairia por suas doces palavras.